Então, dentro da sequência da matéria, hoje a gente vai mostrar formalmente structs e enumerações, tá? E são dois componentes estruturais, ou seja, a gente não vai estar preocupado com lógica, mas de como é que a gente agrupa os dados, como é que os dados funcionam. Structs.c, tá? Quando a gente pensa em dados estruturados, nosso objetivo vai ser agrupar coisas que fazem significado juntas. Por exemplo, se você está trabalhando com um sistema cartesiano e precisa que os elementos tenham um x e um y, faz sentido você agrupar essas duas informações como se fosse uma informação só, um ponto. Então, ao invés de, por exemplo, você ter vários pontos na tela e você ter que fazer um vetor para guardar o x e um outro vetor para guardar o y de cada um dos pontos, e aí eu poder dizer, olha, o elemento 5, o x está num vetor e o y está no outro vetor, a gente pode definir uma estrutura ponto, dizer que um ponto tem um x e um y, e eu posso fazer um vetor de um vetor de pontos. No meu vetor de pontos, cada elemento vai ter um x e cada elemento vai ter um y, porque um ponto ele é um pacote que tem duas informações, no nosso caso aqui um x e um y. Fazer isso em C é razoavelmente fácil. A gente escreve da seguinte forma. A gente já fez essa aula, não foi? Foi. Vamos só relembrar, tá? Então eu posso dizer que eu tenho uma estrutura ponto, que ela tem um x e um y. Aqui tem que ter um pontozinho no final obrigatoriamente, tá? Dentro da struct a gente não vai atribuir valores. Eu não posso dizer que o x é 0, que o y é 0, porque esse bloco de dados, essa declaração aqui só serve para dizer como é que ele vai estar organizado na memória. Então aqui eu estou dizendo que o meu ponto ele vai precisar de um inteiro, que é 4 bytes. Aqui eu estou dizendo que existe um novo tipo de dados que se chama ponto. Quando eu criar um ponto, eu estou criando, na verdade, 8 bytes. Dentro do meu ponto vai ter um x, que vai endereçar os primeiros 4 bytes como inteiro, e dentro desse ponto vai ter um y, que vai endereçar os próximos 4 bytes como inteiro. Então, na hora que eu crio um ponto P, esse P que eu acabei de criar, peraí, eu tenho obrigatoriamente que andar com a palavrinha aqui colado nele, tá? Na hora que eu estou criando um ponto P, eu estou criando um bloco de 8 bytes. Esse bloco eu endereço os primeiros 4. Oi? Esse estudo seria como se fosse o Java? Como é? Esse estudo seria como se fosse aquele iniciador do Java, quando você cria uma objeto? Não. Todas as linguagens elas têm uma forma de agrupar dados. Se você tiver em Python, você vai usar o class ponto. E aí o ponto ele tem assim seria em Python, tá certo? Eu tenho um x e um y em Python. Se eu tivesse em Java, eu também teria um class ponto, e o nosso ponto teria é bem mais parecido com C, né? Um int x e um int y. E assim vai de linguagem para linguagem. A forma como você agrupa dados. Oi? Quando você vai usar isso no Java, você não instancia e declara para poder usar, né? Você tem que criar uma classe. Aí você instancia a classe. Esse estudo se comportaria parecido ou não? É a mesma coisa, só que no Java, como ele é orientado a objeto, as classes elas vão agrupar os atributos, as informações e os métodos, que são os comportamentos. Em C você não tem isso. Você não tem método. Você tem funções que trabalham com os pontos. Mas, por exemplo, você não tem um ponto, por exemplo, você não tem uma coisa como
get distance. O ponto tem um método, você não tem isso em C. O ponto ele define apenas os valores, os atributos, porque como C é puramente procedural, eu tenho apenas no ponto os valores. Mas dentro dele tem como chamar uma função? Não, dentro tem, mas só de forma avançada e feia. Tá? Então vamos aqui, ó. Vamos aqui comigo. Quantos bytes eu criei quando eu aloquei esse ponto P? 8 bytes. Como é que eu coloco uma coisa nos primeiros 4 bytes? P.x. Eu não tenho 8 bytes disponíveis? 4 alocados para x e 4 alocados para y. Então eu posso colocar no x a informação 6, posso colocar no y a informação 8. Uma outra forma de escrever o ponto, à vontade pessoal, é o que a gente chama de declaração em linha, inline, que seria assim, ó, struct.p2 recebe, e aí você tem que colocar as informações na ordem. Então o x vai ser 3 e o y vai ser 7. Qual é o valor de x de P2? E o valor de y? 7. Se eu tivesse, por exemplo, z. Qual é o valor de z de P? Z, lixo. E qual é o valor z de P2? Lixo também. Uma outra forma de inicializar, que a gente chama de inicialização inline, que você só pode fazer na própria inline, só na hora que cria, apenas na criação, seria assim, ó, struct.p3. E aí você pode dizer que o z vai ser ponto z vai ser tem que ter. Então, qual é o valor de z em P3? O valor de x. E o valor de y? Lixo também. Aqui eu inicializo só as variáveis que eu quero. Só que isso daqui é só do C99 para cima, né? C99 é a partir de. Então, se você estiver utilizando o Falcon ou qualquer uma dessas IDEs, tipo deve ser mais, que ele ainda usa a versão super atual de 1989, super atual, talvez esse tipo de instrução não funcione, tá? Está muito atualizado. Não. Aqui você acessa individualmente, então pode ser a ordem que você quiser. Tá? Acesso individual. Esse daqui é um inline, apenas na criação, e você preenche os blocos. É como se você estivesse pegando blocos de informação e colando lá nos pontos da struct. Diz? E trabalha com endereço? Trabalha com endereço? Como assim? Acesso individual? É porque você pode acessar individualmente o x, o y ou o z. Do ponto, você pode acessar o x, o y ou o z. Para não ter que ficar utilizando esse struct ponto, toda vez que você vai criar um ponto, tá vendo? Se eu fizer isso, ele vai reclamar, olha, eu não sei quem é ponto. Você vai dizer, olha, ponto é um struct, a struct que eu estou utilizando. Tem uma forma de não utilizar essa struct. Vou fazer aqui, que é normalmente assim, ó, type def struct. Toda vez que eu quiser usar struct ponto, eu vou usar point. Então, ao invés de utilizar struct ponto, eu posso utilizar o que? Point P4. Eu mudei o nome da variável, o nome do tipo. Eu criei um novo nome de tipo. Só que no final, o que é um point? É um struct ponto. Por exemplo, no caso é se botasse um struct ponto, ele daria? Não, os dois nomes são acessíveis. É que nem assim, aí você diz, cansei de usar int, eu quero utilizar, a gente fez até a brincadeira, né? Struct int, agora também vou chamar de inteirão. Tá. Aquele inteiraço.
Então, ao invés de fazer um int, você pode dizer assim: inteiraço x recebe 4, inteiraço y recebe 8. Aqui você pode passar x, y e 7. Por que eu posso passar x e y aqui para dentro? Eu criei, o que é um inteiraço? É um int, só que com um nome diferente. Da mesma forma, o que é um point? É um struct, ponto. Uma forma compacta de fazer as duas coisas, criar a estrutura e definir o typedef, é essa daqui. Vou fazer com um novo, tá certo? A forma compacta de unir struct e typedef. Vou criar aqui uma pessoa, tá? Então, uma pessoa, typedef struct. Uma pessoa tem um char nome, 50 caracteres, e um int idade. Isso daqui é uma pessoa. Então, isso é uma forma compactada de criar struct e o typedef ao mesmo tempo. Tá vendo aqui, ó? Só chamar a pessoa. Então aqui eu posso. Esse daqui é bem comum. Vocês vão achar esse daqui o tempo todo. Tá? Outra forma que vocês vão achar é a seguinte. Então, o nome da estrutura é struct underline pessoa. E o atalho para ela é pessoa só. É a mesma coisa, só que aí o nome da struct é struct pessoa, underline. E o atalho para ela é pessoa. Como se eu tivesse feito aqui, o nome vai ser ponto, vai ser underline ponto. E o atalho para ele é ponto. Tá? Então aqui eu poderia fazer pessoa, str copy para pessoa.nome fulano e pessoa.idade recebe 57. Agora eu estou colocando dentro do nome da pessoa a palavra fulano e colocando na idade da pessoa o valor 57. Se você não fizer assim, eu nem sei se funciona, deixa eu ver. Pessoa P2 recebe Cicrano, tem 62. Acho que também funciona. Ele vai copiar esse bloco de dados para dentro desse bloco de dados aqui de 50 bytes. Ok? É assim que a gente define uma struct, é assim que a gente usa um struct. Para utilizar é a mesma coisa que qualquer variável, que qualquer coisa. Então, qualquer outro exemplo. Vamos fazer um exemplozinho, então. A gente vai ler nome e idade das pessoas, de várias pessoas, e vai dizer o nome da pessoa mais velha. Okay? Mesma coisa que a gente já fazia, só que ao invés de dizer a idade da pessoa mais velha, tipo assim, leia vários inteiros e diga qual é a idade mais velha. Você vai ter que dizer o nome da pessoa que tem a maior idade. Bora lá testar?